Olá, tô passando aqui para te fazer uma pergunta. Qual a sua reação e a sua postura diante das adversidades da vida? O que você faz diante de algumas coisas que acontecem? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Então vem comigo, vamos surfar essa onda juntos e ouvir o que Deus tem para nós no vídeo de hoje. Olá, como você está? Eu sou o pastor William Santos, VNT, vivendo um novo tempo, e no vídeo de hoje nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos falar de alguém que diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande ameaça, pensou o que iria fazer para solucionar esse problema. E eu quero então falar para você no vídeo de hoje o que fazer quando você não sabe o que fazer. Qual a sua postura diante das dificuldades e dos dilemas da vida? O que você tem feito e quais as suas reações diante dos embates, diante das crises e diante das grandes tempestades que vêm contra você? E eu quero ler com você no livro de 2 os Crônicas, capítulo de número 20, apenas um versículo, o verso de número 12. E a partir deste versículo, eu quero pensar com você o que fez Josafá, rei de Judá, quando o mesmo diz que não sabia o que fazer diante de uma grande ameaça. Vamos ao texto. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse texto fala do rei Josafá, que é um dos reis de Judá. Josafá, ao assumir o trono de Judá, sucedendo ao seu pai, o rei Asa, ele vai reinar por 25 anos. E ele faz algumas coisas que agradam a Deus, algumas coisas que foram aprovadas por Deus. Dentre elas, acabar com os altares, eliminar o culto que era feito a outros deuses e não ao Deus de Israel, não ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Josafá vai espalhar levitas, juízes e sacerdotes pela cidade, ensinando o povo a lei e dando ao povo a consciência e a importância de adorar a um único Deus. Josafá está vivendo um tempo de glória, um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo em que tudo estava acontecendo da melhor maneira possível. Pergunto para você, quantas vezes você está vivendo um período de paz, um período de glória, um período onde tudo está bem e do nada você recebe uma notícia que te surpreende, que te gera medo, que acaba com as suas forças e que te deixa numa situação em que você não sabe o que fazer. Eu quero então, olhando para esse texto e todo o capítulo 20 vai nos dar algumas lições a respeito do que fez o rei Josafá. Primeira coisa que Josafá faz, quando ele ouve a notícia de que os amonitas, os moabitas e alguns do Monte Seir estavam vindo contra Judá, ele teve medo. A Bíblia fala que chegam até Josafá e dão a ele uma notícia que vai trazer um certo medo, desespero ao rei que governava uma nação que era a nação escolhida pelo próprio Deus. Josafá tem medo, mas diante do medo ele tem uma postura, porque o medo pode te paralisar ou o medo pode te impulsionar a vencer os grandes desafios que se apresentam diante da sua vida. Josafá então vai fazer algo extraordinário. Ele convoca toda a nação para um jejum, ele convoca toda a nação para orar, desde o mais novo, da criança de colo, até o mais velho. A Bíblia fala a partir do versículo 3 até o versículo 11 que Josafá se põe a buscar a Deus em oração. Qual é o primeiro ensinamento que nós tiramos desse texto? Aprenda a buscar a Deus em oração. Quando você não souber o que fazer diante das crises que você tem enfrentado, diante das lutas que você tem vivido, entenda uma coisa: busque a Deus em oração. Muitas vezes nós recorremos a tantas pessoas, nós buscamos tantos amigos
e esquecemos que o melhor amigo que nós temos chama-se Jesus de Nazaré. E Deus está sempre disposto a nos ouvir. Há uma frase de Max Lucado que eu gosto muito e ele diz o seguinte: quando nós agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando nós oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. A oração é a eliminação da distância entre Deus e o homem. Martim Lutero tem uma frase muito interessante quando ele uma vez disse que a oração é o suor da alma. É a alma contrita e quebrantada falando com um Deus que está disposto a nos ouvir e nos abençoar. Se você está vivendo, quem sabe, a maior crise da sua vida, antes de qualquer coisa, busque a Deus em oração, porque a sua oração será ouvida por Deus. Deus é um Pai bondoso, Deus é o seu Deus e Ele está disposto a ouvir a sua voz, Ele está disposto a te abraçar e a te dar a direção que você precisa. Você não sabe o que fazer? Ore, converse com Deus e Ele terá uma estratégia do céu e uma direção certa para você vencer este grande desafio. O segundo ponto que nós aprendemos está a partir do versículo de número 12. Se você ler do verso 12 até o verso de número 20, o verso 12 foi o verso que nós lemos, Josafá vai falar com Deus e ele vai falar: nós não temos forças para vencer esses inimigos. Às vezes o nosso grande problema é querer travar as grandes batalhas da vida usando a nossa própria força. O Salmo de número 20 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ezequias, no capítulo 32 do mesmo livro de 2 Crônicas, foi afrontado pelo rei Senaqueribe, rei da Síria. E ele disse: com ele está o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, Josafá, depois do medo, depois de buscar a Deus em oração, ele vai ouvir uma palavra do profeta Jaziel, dizendo: esta guerra não é de vocês. Vocês terão apenas que ouvir as instruções que Deus dará a vocês. Se desloquem ao lugar indicado por Deus e lá vocês terão vitória. Segunda coisa que eu aprendo: confie na palavra de Deus. Às vezes você quer confiar em tantas coisas e esquece de confiar na palavra de Deus. A Bíblia tem o remédio para todas as feridas do ser humano. A Bíblia tem a direção certa para todos os caminhos que nós trilhamos na vida, seja na área espiritual, na área profissional, na área conjugal, na área familiar, não importa o quadro, não importa o segmento, a Bíblia sempre tem respostas. E quando você mergulha na palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que vai gerar fé no seu coração, como gerou no coração do rei Josafá, é ouvir e confiar na palavra de Deus. Porque o salmista vai dizer que ele é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, diante das grandes dificuldades da vida, confie no Senhor. Confie na palavra que Deus já liberou para você. E eu tenho certeza que você já é mais do que vencedor, porque a Bíblia nos garante que nós já somos mais que vencedores. Não deixe de confiar em Deus. Não permita que as dificuldades da vida, que as ameaças da vida, que os inimigos que têm te cercado, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja no lugar onde você está, até mesmo dentro da igreja, roubem aquilo que Deus tem para você. Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. Então confie no que diz a palavra de Deus. Esta batalha não é sua. Esta batalha é de Deus, porque você é filho de Deus e quando o inimigo vai contra você, ele está indo contra o próprio Deus que está com você. O terceiro ponto dessa mensagem, eu acho interessante demais, é que depois de receber uma estratégia, Josafá vai ornamentar os homens e dizer: comecem a louvar, comecem a adorar. E a Bíblia fala que Josafá se prostra com o rosto em terra junto com toda a comunidade de Judá e começa a adorar o Senhor. A adoração não é por aquilo que Deus faz, a adoração é por aquilo que Deus é. Josafá não esperou o resultado para adorar.
Josafá não esperou a vitória para cantar. Josafá não ficou esperando as coisas acontecerem como ele esperava que fosse acontecer, até porque ele não sabia como ia acontecer. Mas isso não impediu Josafá de adorar o Senhor. Você é daqueles que só canta quando a vitória vem, ou você é daqueles que celebra antes da vitória vir? Você é daqueles que só oferece um culto de ação de graça depois que atravessa o deserto, ou você é daqueles que já vai celebrando no meio do deserto, porque entende que no deserto Deus está contigo e deserto não é a sua moradia, mas apenas passagem para você viver grandes e maravilhosas experiências com Deus. Então não permita que as dificuldades roubem o seu louvor. Abra sua boca. Quem sabe você está vivendo um tempo difícil. Está difícil para você? Então louve. Você está chorando? Então louve. Você está sofrendo? Então louve. Josafá começou a louvar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E este louvor foi suficiente para Deus confundir os inimigos no vale e eles matarem uns aos outros. E quando Josafá olha de cima e eles veem embaixo, havia apenas corpos espalhados pelo chão. Eles vão descer, levar alguns dias para saquear aquele lugar e levar todos os despojos. E a Bíblia fala que aquele lugar se tornou o Vale da Bênção. Se você está vivendo um grande dilema e o cenário que você está é um cenário de tristeza, de perda, de desespero e você não sabe o que fazer, faça como Paulo e Silas em Atos capítulo 16. Louve o nome do Senhor, porque eu creio que do céu virá um terremoto sobre a sua vida, portas vão se abrir, milagres vão acontecer e você já está certo de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você comente aqui embaixo o que você achou dessa mensagem. Qual foi o ponto dessa mensagem que falou com você? Coloque isso em prática. E até o próximo vídeo, onde estaremos juntos, celebrando, falando com Deus e ouvindo uma palavra do céu para nós. Vamos surfar essa onda juntos. Até o próximo encontro, vivendo um novo tempo.